Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão recebe o professor de Direito da Faculdade Mackenzie, Bruno Boris. Ele vai analisar alguns casos de estudantes que tiveram problemas com o bilhete único estudantil mensal. Bruno, o estudante do Colégio Visconde Porto Seguro, João Pedro Frim, de 16 anos, conta que está até hoje sem o bilhete único. O pai dele, o engenheiro André Frim, conta que não conseguia preencher o cadastro no site da empresa. A SP Trans respondeu que o cadastramento do bilhete único estudante está sendo realizado normalmente pela internet, tanto para a opção comum quanto para o mensal. Mas a gente recebeu desde o começo do ano várias reclamações e tem gente que desde janeiro está sem o bilhete. Como que ele deve agir? Como que o consumidor deve agir nesse caso? Qual a função, da SP Trans? A SP Trans ela é a empresa que administra o sistema viário metropolitano de São Paulo em relação ao transporte de ônibus. Então, ela é responsável pelo sistema, pela orientação diretamente para esse consumidor, para esse estudante. Então, se o sistema ele tem algum problema e está dificultando o acesso desse estudante ou de qualquer outro trabalhador ao bilhete único, por exemplo, ela acaba sendo responsável por essa situação. Então, o que o consumidor ele pode fazer? Ele tem que primeiro reclamar junto à SP Trans. Se não houver uma solução desse problema, ele vai continuar pegando o transporte coletivo dele, arcando com o preço integral, não o preço com desconto para estudante, mas ele pode, se houver interesse, propor uma ação ou entrar com uma reclamação junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor para ser ressarcido dessa despesa extraordinária que ele teve. Como que ele faz? Ele guarda algum comprovante que ele gastou? Ou ele mostra quantas viagens ele faz por dia? Bom, primeiro é importante ele demonstrar, seja para o órgão de defesa do consumidor ou seja para o juiz, o que a gente chama no direito de verossimilhança das alegações. Ou seja, uma aparência de verdade. Quando você relata todo o seu caso com bastante detalhamento, informando a necessidade de você viajar 2 ou 3 vezes durante o dia, indicando o local que você estuda, o local que você mora, obviamente um juiz ou um agente do PROCON, ele vai verificar que de fato você viaja 2, 3, 4 vezes por dia e que em tese você gastaria aqueles valores. Então, essa informação é a mais importante que um consumidor tem que apresentar nesses órgãos ou no juizado especial de pequenas causas. Claro, as despesas extraordinárias que puderem ser comprovadas, despesa de ônibus, compra de outros bilhetes, outras despesas de transporte, bilhete de metrô, etc., que ele puder comprovar, são elementos de direito que ele pode apresentar na sua reclamação. Tem outra estudante, é a Daiane Caroline de Souza, ela mora em Osasco e faz graduação em São Paulo. Ela conta que pediu o bilhete mensal em 12 de janeiro e, passados 2 meses, ela continuava sem um cartão. Ela conseguiu só na semana passada receber uma resposta da SP Trans falando que o cartão dela estava na Rua Augusta. Aí ela reclamou que a funcionária, com muito má vontade, procurou o cartão e encontrou. Esse serviço público, como que a gente faz para reclamar do atendimento, da qualidade, dessa falta de interesse, em prestar um bom serviço? Muitas pessoas pensam que, por ser um serviço público, o agente público não é obrigado a agir com eficiência. Pelo contrário. Mesmo quando é uma empresa 100% pública, ou seja, não tem dinheiro privado na empresa, ou seja, não é uma empresa de economia mista, como é o caso da SP Trans, inclusive, você tem direito a ter o seu serviço com eficiência e qualidade. Está previsto na Constituição, artigo 37, eficiência no serviço público. Então, o consumidor, quando ele é consumidor de uma empresa pública, ele tem direito sim de processar a empresa ou de entrar nos órgãos de proteção e defesa do consumidor para exigir os seus direitos. Claro, eu sempre recomendo que é importante o consumidor ele registrar junto à ouvidoria do órgão, junto ao órgão extrajudicialmente ou administrativamente a sua reclamação. Para ver se resolve antes. Porque senão ele vai perder muito tempo entrando no juizado, procurando um órgão de proteção e defesa do consumidor. Ele é muito mais cansativo do que ele tentar o caminho interno da empresa. Mas esse é um problema do consumidor. Ele acredita que a empresa pública não tem responsabilidade. E ela tem. Ela tem que assumir com toda a responsabilidade como se fosse uma empresa privada. Parece que às vezes há um interesse dos agentes públicos em falar, não, eu sou uma empresa pública, eu faço o possível, o que não é possível, eu não tenho responsabilidade. Não, ela tem responsabilidade, é um princípio constitucional.